Mudanças na proposta que os clubes farão aos jogadores nessa paralisação devido à pandemia de Covid-19 e você vai entender melhor o que mudou exatamente e como que isso pode ou não prejudicar ainda mais os clubes nesse momento. Giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Estou gravando aqui nesta terça-feira, dia 24 de março de 2020, giro de notícias falando sobre a nova proposta dos clubes para os jogadores. Eu já falei disso num outro vídeo, que eu vou, se eu lembrar, eu boto aqui no card. Se eu não lembrar, você procura aí, que foi um dos últimos vídeos aqui do canal. E já abordei esse ponto, né, da questão da proposta que os clubes vão fazer, afinal de contas não tem como o clube ficar pagando nesse momento os jogadores normalmente, né, é uma via de duas mãos, os dois têm que sofrer, os dois estão sofrendo e essa conta, se dividida, será muito mais leve para os dois do que pesar um, até porque um não vive sem o outro, né, não tem como não ter jogadores, os jogadores se ferrarem completamente a ponto de não conseguirem voltar a jogar e o clube perde os seus ativos, e não tem como o clube também, né, gastar todo o dinheiro pagando salário de jogador e depois não ter como nem voltar para poder atuar nas partidas, ou então se comprometer a pagar o salário e não ter dinheiro para pagar esses salários. Então isso tem que ser uma questão dividida. Dê o seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, não se esquece disso, que isso é muito importante. Tô lançando vídeo normalmente, de manhã, na hora do almoço, no final da tarde, e também lançando podcast. Na segunda-feira eu lancei o podcast lá com o Fio, a gente respondeu perguntas que vocês mandaram pra gente. Ah, você não mandou? Porque não tá seguindo a gente no Instagram. Me segue lá no Instagram também e vai ouvir o podcast, que o link tá aqui na descrição. A proposta anterior, feita pela Comissão Nacional de Clubes, que é a comissão ali que tá se juntando para poder decidir os futuros, né, pelo menos, para poder representar os clubes nesse momento. Tem os sindicatos que representam os jogadores e essa comissão se juntou. Quem tá como porta-voz dessa comissão? A gente tem bastante influência nesse caso, porque é o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, também, principalmente, porque ele é advogado e ele trabalha com essa parte especificamente da área desportiva, da área futebolística. E, segundo a matéria dos jornalistas do Globoesporte.com, André Almeida e Rafael Zarco, a Comissão Nacional de Clubes vai fazer algumas alterações na proposta feita aos jogadores. Por que isso? Primeiramente, porque na proposta inicial tinha, resumindo bem basicamente o que era a proposta, dar férias para todo mundo agora, quando voltar de férias daqui a 30 dias, ele, se não puder voltar a jogar ainda, mantém essa galera treinando em casa com metade do salário sendo pago, e a partir do momento que passou mais 30 dias, não se voltou a jogar, a gente já está em maio nessa conta, suspensão durante o resto do tempo, por 4 meses, do pagamento dos salários dos jogadores. Pois bem, esse trecho da medida provisória 297 ou 927? Medida provisória 927, que era a parte que tratava ali sobre a suspensão, a possibilidade do empregador, né, nesse caso os clubes, suspenderem o salário dos empregados por 4 meses nesse momento de crise, essa parte foi revogada. Então, não há possibilidade jurídica mais dos clubes ficarem 4 meses sem pagar os jogadores. Bem, o que foi acertado, então, entre os clubes para fazer a proposta para os jogadores? Isso não é definitivo, os jogadores precisam aceitar essas propostas, tá? Só explicando. Essa é a proposta do clube, da Comissão Nacional de Clubes. Férias coletivas a partir de abril, né? Ou seja, vai dar as férias mesmo assim. 10 dias de férias entre o fim do ano de 2020 e início de 2021, ali aquele trecho para também não ficarem sem férias no final do ano, né, e jogarem de repente 2 temporadas seguidas direto. A gente sabe que, mas o jogador vai ter férias, que não sei o quê. Tá, se o jogador não tem férias, ele se machuca em janeiro, não adiantaria de nada. Redução de 25% no salário dos jogadores constantemente, é isso que a lei permite, né? A lei permite no máximo uma redução de 25% do salário. Ou seja, o clube que pretendia pagar agora as férias, depois pagar metade do salário e não pagar mais por 4 meses, agora terá que pagar, vamos dizer, 3 salários a cada 4 meses de paralisação. Basicamente isso, né? 75, 75, 75. Não, na verdade 4 salários a cada 5 meses, né? Essa conta aí ficou meio errada. Bem, essa mudança
piora um pouco o fluxo de caixa dos clubes, porque lembrando, o que os clubes desejam nesse momento? Não é que eles não querem pagar salário. O que eles mais querem fazer é tirar o gasto que vai ter agora e jogar o mais pra frente possível. Era pra tipo assim, ó, tira esse gasto de agora e joga pra frente. Eu vou te pagar. Que é o que tá acontecendo com conta de luz e etc. Não é que as pessoas vão deixar de pagar, né? Vão tirar esse gasto agora e botar mais pra frente, diluído em parcelas, até para que não se vá à falência. No caso dos clubes é a mesma coisa. Essa redução de 25% é possível para os clubes continuarem pagando? Não sabemos. A gente ainda não sabe e lembra a equação que eu fiz ali no início? Ó, são duas partes que dependem entre si ali, as duas dependem de que a outra esteja bem e etc. Então, vou adicionar mais uma parte aqui que eu também adicionei na outra. A terceira parte envolvida nisso é a CBF. São 3 partes envolvidas, porque os clubes não sobrevivem sem os jogadores não sobrevivem sem os clubes, e a CBF não sobrevive sem nenhum dos dois. A CBF tem um lucro de quase R$1 bilhão nos últimos 12, 13 anos e não despeja isso no futebol brasileiro. É a hora de entrar como parte interessada. Se o futebol brasileiro cair tanto financeiramente que sobrar 2 ou 3 clubes com condição de pagar salário em dia, a renda da CBF, o dinheiro que entra na CBF vai cair. Vai cair muito, porque quem vai querer patrocinar um campeonato falido e etc? A CBF precisa entrar nesse momento como uma das partes interessadas. Talvez como a mais interessada, porque os clubes têm a marca, têm os torcedores, produzem dinheiro com os torcedores. Os jogadores produzem o espetáculo, né? O espetáculo é feito pelos jogadores. O que a CBF produz? Fazer regulamento? Eu faço um regulamento muito melhor que a CBF, não preciso ter lucro de 1 bilhão em 13 anos, não. Ela é a parte mais interessada. Jogadores e clubes sobrevivem sozinhos. CBF não sobrevive sem clube ou sem jogador. Precisa entrar e dividir essa conta por 3. A CBF precisa ajudar os clubes, tanto os grandes e principalmente os pequenos. É o tipo de situação em que precisa entrar e não só colher os louros depois de toda a reestruturação que foi feita e dos salários cheios, só tirando porcentagenzinha de bilheteria, cotazinha de patrocínio de clube com contrato de TV também. Não é só esse tipo de coisa, não. Quem tá junto no momento feliz e arrecadando muito dinheiro tem que chegar junto no momento da crise também. E outra, agora é esperar a resposta dos clubes, dos jogadores, né? Porque a outra proposta era muito melhor para os clubes, mas dificilmente os jogadores aceitariam, né? Dificilmente eles aceitariam. Como essa é um pouco pior para os clubes, pode ser que os jogadores aceitem na integralidade, né? Até porque também é aquilo que eu falei lá no início. O jogador exigir muito, não adianta, o clube não vai ter dinheiro para pagar. Então, é melhor você ter um salário de 10 mil garantido e receber os 10 mil do que pedir 50 e não receber nada. Enfim, não se esquece de dar o like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal, saudações tricolores e até a próxima. Valeu!